A própria Bíblia usa de muitas expressões para referir-se à palavra de Deus. Ela é comparada ao martelo que esmiuça a pedra mais dura. Ela é comparada ao fogo que destrói as impurezas do nosso coração, ao mapa que nos conduz seguro ao destino almejado. Ela é comparada a um instrumento cirúrgico que vai até o mais profundo do nosso coração. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, também é comparada na própria Bíblia a uma ferramenta de tratamento, a um remédio vindo dos céus. No Salmo 107, versículo 20, diz assim: Deus enviou a sua palavra e os sarou, e livrou-os do que lhes era mortal. Estar diante da palavra do Senhor é estar diante da farmácia de Deus, onde encontramos o remédio que pode tratar o nosso coração e também a nossa família, o nosso relacionamento conjugal, o nosso relacionamento familiar. E é maravilhoso saber que Deus nos cura, Deus nos trata através da sua santa palavra. É por isso que com muita alegria nós vamos passar neste momento a pregação da mensagem que será trazida pelo pastor Valdo Fonseca. Pastor Valdo é o pastor titular da Igreja Batista do Cajuru, na cidade de Curitiba. Ele tem 28 anos de ministério, um obreiro experiente, nascido no Espírito Santo. Passou a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, onde também pastoreou a maior parte das igrejas e hoje está ali na capital paranaense. Ele está acompanhado da sua esposa, irmã Eneida, a quem muito agradecemos, irmã Eneida, pela presença, pela visita, e desde ontem à noite nos tem trazido o recado de Deus para os corações. Pastor Valdo é muito brincalhão, está sempre de bom humor, mas essa semana ele está particularmente alegre, porque é vascaíno. E então chega à nossa igreja em estado de graça. Ele vai falar essa noite mais uma vez sobre o tema do nosso congresso: famílias mais que vencedoras. Nós vamos orar pedindo a Deus que ilumine e use a vida do seu servo. Logo após, o coro masculino entoará mais um dos seus hinos em louvor a Deus, e em seguida nossos ouvidos, nossas almas estarão abertos para receber o recado que vem desde os céus. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela vida do pastor Valdo. Nós te bendizemos por este servo que tem se colocado nas tuas mãos para ser usado por ti, e que tem esse carinho, essa atenção toda especial pelos casais, pelas famílias, e que por isso, ó Deus, tem sido usado por ti em tantos lugares para abençoar lares e casamentos em nome de Jesus. Que assim como fizeste ontem, tu o tomes hoje nas tuas mãos para nos entregar a palavra que trata, sara, cura, restaura, a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Lá no sul do Brasil tem um hábito que quando a gente ouve um coro cantar bonito assim, a congregação aplaude. Quando eu cheguei lá do Rio de Janeiro eu estranhei um pouquinho, confesso, mas é uma cultura, não é? Mas me deu vontade de aplaudir agora, viu, irmãos? Vocês cantaram tão bonito. Eu estou muito alegre aqui, não só por ser vascaíno, né? Aliás, eu só aceitei esse convite para vir aqui, porque eu soube que a maioria dos jovens aqui são vascaínos. Eu aceitei, não é? Mas estou alegre por estar com os irmãos, já estive no piquenique hoje, participei daquele almoço delicioso, um ambiente super agradável, vocês estão de parabéns com o piquenique. Mas também estou alegre porque vi o pastor Orivaldo, estou vendo o pastor Orivaldo daqui, não é? Com a sua esposa, que alegria revê-lo. O pastor Orivaldo, no Rio, ele trabalhava na junta executiva, quando eu era pastor em Parque União, e depois um pouquinho na Penha também, não é? Então, pastor, que alegria revê-lo, né? Muito alegre mesmo. Nós, ontem, começamos falando aqui sobre uma família para ser vencedora precisa de atitudes. A vida nossa é feita de atitudes. Não basta a gente ser um crente em Jesus Cristo. Não basta ser um cristão, não basta ser membro de uma igreja. Nós temos que ter atitudes que realmente afetem positivamente a nossa família. E aí nós falamos ontem sobre Jairo, aquele homem que a sua filha morreu e Jesus entrou na sua casa e ressuscitou a sua filha. E nós falamos ontem sobre a necessidade de uma atitude, em primeiro lugar, de pais e mães e filhos, e que não se omitam. Aquele homem, ele não se omitiu diante de uma situação e partiu buscando a solução, e a melhor solução é se atirar aos pés de Jesus. Depois falamos também sobre devemos renunciar, abrir mão do egoísmo, que é a raiz dos nossos problemas relacionais. É aquele homem, se ele pensasse em si mesmo, jamais faria o que fez, porque ele colocou em risco seu cargo, sua posição na sinagoga, seu prestígio com os amigos, seu status. Ele esqueceu tudo isso para buscar a solução para a sua família. Falei também que a família, para ser vencedora, tem que rejeitar os conselhos de morte. Quando seus vizinhos chegarem, desiste, porque sua filha já morreu, não incomoda, desiste, já era. E ele preferiu ouvir a palavra de Jesus, não temas, creia somente, rejeitou os conselhos de morte para se apegar aos conselhos de vida. Também falei que depois disso ele leva Jesus para ser o líder da sua casa. Agora Jairo não vai mais na frente, é Jesus que vai na frente e Jesus entra na sua casa. Para a sua família ser vencedora, para a minha família ser vencedora, Jesus tem que ter liberdade para estar na minha casa. Liberdade de ação. Jesus ali colocou todas aquelas pessoas que faziam aquele alvoroço para fora, porque Jesus teve liberdade na casa dele. Quando Jesus entra como líder na nossa casa ganha autoridade espiritual e milagres acontecem. E também falei no finalzinho, quando Jesus manda que os pais deem comida para filho, isso Jesus não precisava fazer. E eu apliquei isso dizendo que na nossa família, para ser vencedora, nós temos que nos responsabilizarmos uns pelos outros, cuidarmos uns dos outros e fazer aquilo que nos compete fazer. Não competir a Jesus para a cozinha fazer comida para a menina, competir aos pais. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um aspecto fundamental para que uma família também seja vencedora. E se uma pesquisa feita pela Associação de Serviços Familiares da América mostra que 35% dos casais sofrem com conflito sobre filhos, sexo, dinheiro, lazer, parentes e infidelidade. 16% dos casais sofrem com a administração da casa e abuso físico. Mas 86% dos casais e 86% da família sofre com problemas de comunicação. Os problemas de comunicação na família são muito maiores do que todos os outros.
E por causa dos problemas de comunicação na família, outros são gerados. Quando Jesus instituiu a família, instituiu o casamento e, consequentemente, a família, Jesus instituiu para solucionar o problema da solidão interior do ser humano. Adão estava ali, tinha tudo, comunhão face a face com Deus, desfrutava de toda a beleza, desfrutava de todo aquele paraíso. E Deus passou e viu que tudo que ele está fazendo era muito bom, mas tem um momento que Deus diz, uma coisa não está bom. Não é bom que esse homem viva só. E então ali Deus institui a família para solucionar o problema da solidão interior. E alguns estudiosos do Velho Testamento dizem que essa expressão que Jesus usou quando se referiu à mulher como auxiliadora idônea, como uma ajudadora, como uma auxiliadora, alguns dizem que o termo usado ali tem a mesma raiz dos termos que foram usados no Salmo 46, quando diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. E alguns, então, concluem que casamento, que família, para não haver solidão interior, na família nós temos que ser socorro, refúgio e suporte uns para os outros. Socorro nos momentos de angústias e dificuldades, e todos nós passamos. Refúgio nos momentos de fragilidade. Quando aquela esposa está vivendo um momento de fragilidade, o seu esposo, os seus filhos, fazem com que sua casa seja o seu refúgio. Quando o marido ou os filhos ou a esposa estão vivendo um momento de fraqueza, que todos nós temos, o lar é um lugar de suporte. Então, segundo esses estudiosos do Velho Testamento, a ideia é que família seja lugar de socorro nos momentos de angústias e dificuldades. Família seja refúgio nos momentos de fragilidade. E família seja suporte nos momentos de fraqueza. Agora, como é que isso vai se dar sem comunicação? Como é que isso vai se dar sem intimidade? Como é que alguém vai abrir o coração dentro de casa para falar das suas fragilidades? Como é que alguém vai abrir o coração em casa para falar das suas fraquezas, das suas dificuldades, se dentro dessa família não houver intimidade? Se você me pedisse hoje para dizer assim, pastor, resume aí o casamento e a família em 2 palavras, eu diria: intimidade e flexibilidade. Então, agora, presta bem o raciocínio que eu estou seguindo. Como tudo isso vai acontecer? Como vai haver intimidade sem comunicação? Sem uma comunicação que não seja julgadora. Sem uma comunicação, se tiver uma comunicação vazia, tem que ter uma comunicação. A comunicação na família tem que ser vazia de julgamentos. Tem que ser uma comunicação graciosa, bondosa, misericordiosa. Como vai acontecer essas coisas se a comunicação não for dessa maneira? Então eu quero chegar a uma conclusão que quase todos os autores sobre família têm. E todos os terapeutas de família têm. E a Bíblia tem. Que é mais importante, é que tudo na família se dá por comunicação. Não há uma coisa na família que não se dá por comunicação. Tudo numa família, para acontecer, tem que ser por comunicação. Então é algo que a gente precisa pensar, algo que a gente precisa meditar, para que as nossas famílias sejam famílias vencedoras. Eu queria ler com vocês a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 19. Vamos ler todos juntos? Será que é possível? Eu esqueci de pedir lá
pessoal do multimídia, não sei se vai ser possível, mas se não eu falo e vocês repetem. Você abre a sua Bíblia. Meus amados irmãos, tenham isto em mente: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos falar juntos? Meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meus amados, o problema de comunicação existe desde o primeiro casal, desde a primeira família. Larry Crabb, no seu livro O Silêncio de Adão, ele fala sobre a dificuldade de comunicação no momento em que Adão se cala. Adão assistiu à tentação. Adão sabia das orientações de Deus sobre aquele fruto, mas mesmo assim ele se calou, ele se silenciou. Caim e Abel tiveram sérios problemas de comunicação. Caim não queria nem se comunicar com o seu irmão. Por um acaso eu sou guardador do meu irmão? Então a família, desde o início, a família vem enfrentando problemas sérios de comunicação. Mas a comunicação, ela é indispensável. E nós temos que valorizar a comunicação, falar sobre comunicação. Tudo no relacionamento se dá por comunicação. A comunicação tem poder para construir e tem poder para destruir. A comunicação, ela pode ser verbal ou não verbal. As duas têm o mesmo poder, tanto de construir, tanto de destruir. Muita coisa se dá sem palavras. Muitas coisas se dão através dos gestos, dos olhares, dos beicinhos, dos narizinhos torcidos, dos narizinhos em pé, da testa franzida, do jeito de andar. A comunicação verbal ou não verbal, uma é tão forte como a outra. E quando um casal tem um problema, ou ele surgiu da dificuldade de comunicação, quando uma família enfrenta um problema com os filhos, ou a dificuldade surgiu da questão da comunicação, ou se não surgiu do problema de comunicação, a comunicação vai ser a primeira a ser afetada. Ou veio como consequência dela, ou se não veio como consequência dela, quando vem a maioria das crises na família, a primeira área a ser afetada é a comunicação. Então é muito importante que nós pensemos sobre isso. Mas o que é comunicação, hein, gente? O que é comunicação? A gente está falando aqui de comunicação, mas o que é comunicação? Então a comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a outra pessoa de maneira que ela compreenda o que você está comunicando. Não basta transmitir uma informação. Você transmitir uma informação não houve comunicação. A comunicação acontece quando você transmite uma informação verbal ou não e a pessoa compreende a informação que você passou. Aí acontece a comunicação. É tão comum a gente falar dentro de casa uns com os outros, mas você não compreendeu o que eu quis dizer. Esse menino não me entende. Essa mulher não entende o que eu estou querendo dizer. Meu pai não entende o que eu quero falar. Não está havendo comunicação, porque a comunicação é quando a outra pessoa compreende, entende o que você fazer para melhorar a comunicação. Então eu quero nessa noite começar dizendo para vocês que uma família vencedora, ela tem que lutar pela comunicação, batalhando pela intimidade. Batalhar pela intimidade na família. Eu acho
muito interessante aquele versículo de Gênesis 2, 25, que diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Os dois estavam nus e não se envergonhavam. Numa família que tem intimidade, as pessoas não precisam ter medo de despir-se emocionalmente, de desnudar as suas emoções, de desnudar as suas fraquezas. Numa família que tem intimidade, as pessoas não precisam usar máscaras. As pessoas podem realmente, de fato, ficar totalmente emocionalmente, porque aqui quando se fala de um casal, não está falando só da intimidade física, está falando de uma intimidade psicológica. Eles podiam psicologicamente se desnudar um do outro, porque o outro animava, o outro encorajava, o outro levantava. Eles podiam despir-se mentalmente, porque um compartilhava com o outro os seus planos, as suas ideias, os seus ideais. Eles podiam despir-se espiritualmente para falar sobre Deus, para falar sobre a vida espiritual, para falar das suas crenças, para falar das suas dúvidas espirituais, para falar dos seus temores, para falar da fé. Estavam nus e não se envergonhavam. Nós hoje estamos vendo o quê? O que está acontecendo hoje? Casais debaixo do mesmo teto, mas vivendo em mundo completamente diferentes. Filhos debaixo do mesmo teto, filhos morando na mesma casa e vivendo um mundo completamente à parte. Nós estamos vivendo um tempo em que as famílias estão cada vez menos íntimas. Nós estamos vendo um momento que o filho entra no quarto, tranca a porta do quarto e ali se fecha no mundo, no seu mundo da internet. E ali conversa com seus amigos virtuais, se isola. E isso tem dificultado demasiadamente a intimidade na família. Eu conheço uma família, conheci porque isso a pessoa já está na glória, era um crente em Jesus Cristo. Mas para ele falar com os filhos dentro de casa, porque ele fazia, escrevia uma carta. Escrevia uma carta. Tem pais hoje que estão falando com os filhos pelo WhatsApp. Tem pais que estão falando com o filho pelo WhatsApp dentro da própria casa, o pai na sala e o filho no quarto dele, e o pai falando com o filho no WhatsApp. Isso não é de Deus. Não é de Deus, porque isso trabalha contra um princípio fundamental da Bíblia sobre família. Família é viver em intimidade. Porque se não formos íntimos, jamais seremos socorro, jamais seremos suporte, jamais seremos refúgio uns para os outros dentro dos nossos lares. E consequentemente, não teremos a comunicação que agrada ao Senhor. Então nós temos que não nos conformarmos com isso, meus irmãos. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós não podemos, presta bem atenção no que eu vou dizer, nós não podemos ser dominados pelos pensamentos de época. A pluralização está aí, para tudo tem uma opção, mas está aí também a privatização, o ser humano cada vez mais privatizado, e o ser humano cada vez mais privado. Ele disse que verdade para mim é aquilo que eu acho que é verdade, e isso na família, e isso na vida. O mundo cada vez mais secularizado, porque esse é um pensamento de época. Deus não participa da minha vida dia a dia, das minhas decisões, das minhas escolhas, porque eu estou secularizado. E isso vai afetando a família. Mas nós não podemos
aceitar isso, nós temos que lutar contra isso. Nós estamos daqui para transformar o mundo, nós não podemos nos conformar com este mundo, porque se conformarmos com esse mundo, nós vamos ver a família sendo destruída, os valores sendo destruídos. Me lembro de uma vez ouvindo o pastor Fanini pregando sobre família. Ele contou que uma mulher estava assim na varanda da casa dela, tinha uma árvore, e ela viu um passarinho, fez um ninho bem baixinho, um ninho bem baixo, no galho mais baixo da árvore. Aí aquela senhora foi lá com muito jeitinho, botou uma escada na árvore, pegou aquele ninho direitinho, sem o ninho desmontar, colocou lá em cima, num galho bem alto. O passarinho foi lá, destruiu aquele ninho, fez lá embaixo do ninho de novo, no galho mais baixo. Aí aquela mulher foi, destruiu aquele ninho, pegou aquele ninho de novo com jeitinho, colocou lá em cima. O passarinho destruiu de novo, foi lá e fez no ninho mais baixo. Aí a mulher falou: você quer construir a tua casa embaixo? Você quer construir a sua casa por baixo? Então constrói. Porque o primeiro destruidor que vier aí vai destruir seus filhotes. Às vezes nós estamos construindo a nossa casa por baixo. Às vezes nós estamos edificando as nossas casas nos galhos mais baixos. Não estamos lutando por valores altos. Estamos nos conformando com esse mundo. Mas a Bíblia diz que a gente não pode se conformar com esse mundo. Pai, mãe, filho, você que me ouve nessa noite aqui, não se conforme com esse mundo. Não se conforme com os valores deste mundo. Não se conforme com os pensamentos de época. Lute pela sua família. Filhos que me ouvem aqui, não cabe só a seu pai lutar pela sua família, vocês também têm que lutar pela família de vocês. Vocês têm que lutar para que melhore a comunicação na família de vocês. E aí, meus irmãos, para a gente lutar pela nossa família, melhorar a comunicação, a primeira coisa que a gente tem que saber é que Tiago disse que nós temos que estar prontos para sermos bons ouvintes. Todo homem seja pronto para ouvir. O problema mais difícil na comunicação é saber ouvir, é ser um bom ouvinte. Ouvir e ser ouvido é uma das maiores necessidades do ser humano. Presta bem atenção nisso. Se você não der atenção para nada mais que eu falei aqui, eu vou falar. Mas se você sair daqui não apenas convicto disso, mas você colocar em prática na sua família, que ouvir é uma das maiores necessidades do ser humano. Todo ser humano precisa ser ouvido. E sabe de uma coisa? É ouvindo que demonstramos de forma mais clara o quanto o outro é importante para nós. É ouvindo. Pai, mãe, não é dando o melhor computador, não. Seu filho vai achar que você o valoriza muito. Não é dando o melhor smartphone. Não é dando a melhor bicicleta ou o melhor carro. O seu filho, o que ele vai levar para a vida dele, daqui a alguns anos, ele não vai nem se lembrar o que você deu para ele quando ele é criança ou jovem. Mas daqui a uns anos ele vai se lembrar que quando ele precisou ser ouvido, você foi um pai que o ouviu, você foi uma mãe que o ouviu. E filho, você também precisa ouvir seus pais. Você será um filho muito mais amado pelos seus pais, muito mais querido pelos seus pais, e você vai ser muito mais abençoado por Deus, se você ouvir seus pais. Seus pais vão se sentir valorizados por você. É ouvindo que demonstramos valor. Nós temos um exemplo na Bíblia, Davi no Salmo 116, 1 e 2, o que ele diz? Eu amo ao Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim. Por isso eu o invocarei durante toda a minha vida.
Davi dizendo: o Senhor dos céus e da terra, o Deus soberano do universo, Ele parou para me ouvir, Ele me ouviu, Ele me valorizou, por isso eu o amarei durante toda a minha vida. Ouvir é muito importante. Ouvir é dar apoio. Você já pensou que você só ouve quem é importante para você? Pensa lá no seu trabalho, quem é que realmente você ouve? Tem pessoas no seu trabalho que falam aqui, sai aqui, você nem ouve. Mas tem pessoas lá que são referência para você, você valoriza profissionalmente, valoriza como pessoa, quando fala. Você já percebeu que às vezes na igreja ou no ambiente de trabalho, quando determinadas pessoas falam, todo mundo para ouvir? Por que você para ouvir? Porque você vê valor naquela pessoa. Aquela pessoa tem valor para você. Agora, a gente pode criar muita barreira. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora. Eu vou falar alguns tipos de ouvinte. Vai sair aqui no telão. Eu queria que você se visse com muita sinceridade aqui. Você está num congresso, não está? Você veio aqui para ser abençoado, não veio? Mas ninguém é abençoado, ninguém é curado, melhor dizendo, ninguém é tratado se não for confrontado. Eu queria que você fosse muito sincero. Eu vou falar em alguns tipos de ouvinte para você analisar que tipo de ouvinte desse aí eu sou. Esses tipos de ouvinte são ouvintes que às vezes criam dificuldades na comunicação. Primeiro que eu vou falar é do ouvinte entediado. O que é o ouvinte entediado? O ouvinte entediado é aquele que ele acha que já sabe o que os outros vão falar. Aí quando vem o filho ou vem o cônjuge falar, ele diz: ih, já vem ele de novo com esse papo. Lá vem ela de novo com essa conversa. Lá vem o pastor de novo com esse papo. Lá vem a mãe com esse papo. É o ouvinte entediado. O ouvinte entediado, ele acha que já sabe o que o outro vai falar. Mas sabe o que acontece? É que às vezes o filho, o cônjuge, ele tem algo novo a dizer. E naquele algo novo que ele ia dizer, ele não conseguiu encontrar apoio e encorajamento, porque você achava que já sabia o que ele ia falar e nem deu ouvido para o que ele falou. O ouvinte entediado, ele não encoraja ninguém, ele não apoia ninguém, porque na verdade ele não presta atenção no que o outro está falando, porque ele acha que já sabia o que ele ia falar. O ouvinte entediado, ele bota o ouvido em ponto morto. É um entediado. Vou falar outro, depois você vai ver qual desses aí está predominando em mim. Tá certo? Vamos para o segundo. O segundo é o seletivo. O que é o ouvinte seletivo? O ouvinte seletivo é aquele que ouve o que é do seu interesse e rejeita o resto. Ele está lá sentado, vendo televisão. Homem adora ver televisão, principalmente quando é futebol, né? Ele está lá sentado e a mulher está do outro lado na mesa, assim, e está falando para ele, mas ele não ouve. E a mulher está dizendo assim: olha, meu bem, hoje eu fiz isso, fiz aquilo, eu levei o filho aqui, eu fiz isso, e eu também foi necessário gastar um pouco mais no cartão de crédito. Aí ele: opa, o que você está falando? Aí isso ele ouve. Ele ouve o que é do seu interesse. O filho, a mãe, a família, os componentes da família, só ouve o que, não ouve o que lhe desagrada. Não ouve aquilo que vai lhe trazer maiores preocupações. Ele é o ouvinte seletivo. Tem uma história interessante do ouvinte seletivo, que é de uma mãe. A mãe todo dia para o culto de oração na igreja, tinha um culto de oração todo dia, e a mãe todo dia ia para o culto de oração e levava a filha. Ia para o culto e levava a filha, e a filha todo dia, quando chegava a hora da menina orar, Senhor, já era uma menina assim com uns 30 anos, Senhor, me dá um marido, Senhor, me dá um marido.
No outro dia, culto de oração, agora é a vez da irmã orar: Senhor, me dá um marido, em nome de Jesus, amém. No outro dia, Senhor, me dá um marido, e era só isso. Um dia a mãe não aguentou mais, falou: minha filha, para com isso, minha filha. Vem cá, eu preciso ter uma conversa séria com você, minha filha. Isso é egoísmo. Você não ora por mim. Você só ora por você. Você pede um marido, você não ora pela igreja. Aí a filha: mãe, pode deixar, a partir de amanhã eu não vou mais orar assim. Agora eu não vou fazer mais isso. A mãe ficou toda alegre, toda animada, a mãe ficou satisfeita. Chegou o culto de oração do outro dia: agora é você, minha filha. A mãe ficou toda feliz. Ela: Senhor, por favor, Senhor, providencie um genro para minha mãe. Providencie um genro para minha mãe. Então o seletivo, ele só ouve aquilo que é do seu interesse, não é? E esse ouvinte, na hora de tomar uma decisão ou ajudar o outro, não conhece os fatos para decidir. Por quê? Porque como ele seleciona, ele não grava os fatos. Ele não conhece os fatos, ele acaba não ajudando o outro. O outro ouvinte é o defensivo. O defensivo é aquele que torce tudo que o outro diz, transformando num ataque pessoal. Tudo que o outro fala, ele torce. Aí o marido diz assim: meu amor, esse arroz está um pouco salgado. Aí a mulher, que é defensiva, vai dizer o seguinte: você está querendo dizer que a sua mãe cozinha melhor do que eu? O defensivo, ele torce e transforma num ataque pessoal, não é? O interruptor é aquele que, ao invés de prestar atenção no que está sendo dito, ele gasta tempo preparando um argumento. Ao invés de ele dar atenção, ele gasta tempo preparando um argumento para contradizer o que o outro está dizendo. Ele só dá atenção às suas próprias ideias, dá pouca atenção às ideias e palavras do outro. O outro ouvinte é o indiferente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês: quantos ouvidos nós temos? Quem acha que nós temos 2? Levanta a mão. Pode baixar. Quem acha que nós temos menos de 2? Levanta a mão. Quem acha que nós temos mais de 2? Levanta a mão. Nós temos pelo menos 3. Nós temos esse e temos esse. O ouvido do coração. O ouvido do coração, ele ouve mais do que palavras, ele ouve sentimentos. Esses 2 ouvidos, meus irmãos, não ouvem sentimentos. O que ouve sentimentos é o ouvido do coração. O bom ouvinte ouve sentimentos. Mas o indiferente, ele não é capaz de perceber o sentimento, a emoção por trás das palavras. Ele não ouve atentamente. Ele não ouve o ouvido do coração. Quem é diácono aqui? Quem está com diácono aqui da igreja aqui? Como é que é seu nome? José Luiz. Você é casado, José Luiz? Como é que é o nome da sua esposa? Eliana. O Zé Luiz, a Eliana, tem uma reunião do corpo diaconal aqui da igreja. Pastor Marcelo convocou e disse: o assunto é importante, quero todos os diáconos lá. Aí o Zé Luiz está saindo de casa, a Eliana chega para ele e fala: meu amor, meu bem, você tem mesmo que ir na igreja hoje? Você precisa mesmo ir lá? A sua presença lá é indispensável mesmo? Se ele é um ouvinte indiferente, ele vai dizer: não, eu estou indo sim, porque pastor Marcelo falou que é muito importante, eu não posso deixar de ir. Se ele é um ouvinte, que ele não é indiferente, talvez ele pudesse ouvi-la dizendo assim: meu amor, eu estou precisando tanto de você hoje, estou precisando tanto da sua ajuda, a sua presença aqui vai ser muito mais importante hoje do que lá, eu estou precisando muito de você. Se ele ouve coração, sentimento, então o ouvinte, esses tipos de ouvintes, o indiferente, esse tipo de ouvinte, ele não ouve com o ouvido do coração.
falei sobre esses tipos de ouvinte. Você pensou qual predomina em você? Foi o entediado? Tem alguns, não precisa levantar a mão não. Não precisa se entregar. Eu só quero que você seja honesto. Será que aqui tem alguns ouvintes que são ouvintes defensivos, são ouvintes seletivos? É muito comum os filhos serem seletivos. Só ouvem dentro de casa o que é do interesse deles. Não param para ouvir o que é interesse dos pais. Mas também tem muitos maridos que são seletivos, muitas esposas. Será que tem alguém aqui que é defensivo? Olha, meus irmãos, eu tenho visto muitos casais enfrentar problema com essa questão do ouvinte defensivo. Tudo que fala, a pessoa torce e transforma num ataque pessoal, a família vira um problema. Será que tem alguém aqui que é... eu não falei do interruptor. Falei. Será que alguém aqui que é interruptor? Que não ouve o que fala, mas fica tão centrado em si, que ele está sempre preparando um argumento para contradizer, ou combater, ou contar uma história mais interessante. O interruptor tem uma outra história, tem uma outra questão. Sabe o que ele faz normalmente? Você chega e fala assim: rapaz, eu vim ali agora, eu vi um acidente na BR. Ele diz assim: rapaz, pior foi o acidente que eu vi outro dia. Ele nem está ouvindo. Se ele está ouvindo, ele diz: é mesmo, meu irmão, como é que foi, onde foi? Mas ele está pensando tanto nele, ele é um ouvinte assim que ele já... Não, você tem que ver, já viu? Você conhece assim? Tem mulher cutucando o marido aí, eu estou vendo daqui, hein? Não é? Mas tem o ouvinte, agora tem um outro tipo de ouvinte, que é o ouvinte ideal, é o ativo. Pode botar lá o ativo. Qual é o ouvinte ativo? O ouvinte é aquele que dá atenção. Sabe, meus irmãos, não é só Deus que quer nossa atenção, não. O que Deus mais quer de nós é nossa atenção. Mas nossa família também. É um contrassenso. É um contrassenso. Essa coisa que eu estou vendo na igreja, de pais tremendamente afetivos com Deus. Tu és o meu amor, tu és a minha paixão, sou apaixonado por ti, Jesus, meu amor da minha vida e tal. E em casa nem sequer abraçam os filhos, beijam os filhos, abraçam o cônjuge, beijam o cônjuge. Uma afetividade com Deus que não leva uma afetividade na família é no mínimo uma incoerência. O ouvinte ativo dá atenção. O ouvinte ativo, ele escuta não só as palavras, mas os gestos e os sentimentos da pessoa. Ele ouve com o ouvido do coração. Então, meus irmãos, eu quero passar para o segundo. Todo homem, então, em primeiro lugar, tem que ser pronto para ouvir. Exercite isso. Esse assunto nós poderíamos aqui ir muito longe, mas eu vou pular para o segundo ponto. Ele diz que todo homem tem que ser tardio. Mas o mal é que nós somos mais muito prontos para falar e tardio para ouvir. Não é verdade? Normalmente nós somos tardio para ouvir e pronto para falar. Mas a Bíblia está nos ensinando que nós devemos ser tardios para falar. Na verdade, sabe o que Tiago está querendo dizer aqui? Presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Nunca subestime o poder das palavras num relacionamento. Quando ele está falando seja tardio para falar, ele está dizendo o seguinte: prestem bem atenção. Nunca subestime o poder das palavras num relacionamento. Seja tardio para falar, porque as palavras têm um poder tremendo num relacionamento. Sabe o que ele está dizendo? Cuidado com os resultados daquilo que você está falando. Cuidado. Em São Paulo tem uma cidade que um homem, ele perambulava pela cidade toda noite. Ele estava já numa situação que ele estava um pouco desequilibrado psiquicamente. E esse homem, ele mandou fazer 2 orelhas de burro. Igualzinho mesmo,
mandou fazer, e mandou fazer assim um rabo, igualzinho um rabo de burro. E ele arrumou um jeito de fixar uma das orelhas, as duas de burro nas orelhas dele, e ele amarrava o burro, e ele perambulava nas noites dessa cidade, com um carrinho assim, segurando como se ele fosse um burro. Ele não incomodava ninguém, mas um dia, um membro de uma igreja, um policial batista na cidade, e eu ouvi esse testemunho desse policial. Esse policial parou esse homem de madrugada na cidade e disse: rapaz, eu vejo você, por que você anda assim? Por que você faz isso? Aí ele falou assim: olha, desde criança meu pai e minha mãe sempre falou que eu sou burro. Sempre falavam que eu era burro, Eu resolvi assumir que eu sou burro mesmo. Eu sou um burro mesmo. Seja tardio para falar. Cuidado com o resultado daquilo que você está falando. Provérbios 10:19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Provérbios 18:13: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 15:28: preocupar-se com as consequências de suas palavras, ou seja, o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Palavras proferidas para ganhar um argumento ou obter o controle é o oposto do amor. Presta bem atenção. Palavras proferidas só para ganhar um argumento e obter o controle das pessoas ou da casa é o oposto do amor e se torna pecado. Para termos uma boa comunicação no casamento, nós temos que aprender a falar mais sobre nossos sentimentos. Coragem para aprender a falar. Ser tardio para falar é refletir antes, não falar de imediato. É saber a hora e com quem falar. Porque quem muito fala, diz a Bíblia, muito erra. Sabe, irmãos, eu fico pensando quando a gente pensa numa pessoa cheia do Espírito Santo, quando você vê nesses movimentos que a gente está vendo aí no mundo de igrejas hoje que surgem por aí, quando a gente fala em uma pessoa cheia do Espírito Santo, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Vem os dons. Aquela pessoa profetiza, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa faz aquilo, aquela pessoa prega maravilhosamente, prega com uma inspiração. A gente pensa nos dons. Mas Paulo, em Efésios 5, quando Paulo começa a falar no capítulo 5 sobre os relacionamentos na família, Paulo começa aquela parte da carta dizendo assim: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai dizer, quem está cheio do Espírito, como é que fala com o outro? Com palavra graciosa, com salmos, hinos, cânticos espirituais, tem um coração agradecido e é alegre. Sabe, irmãos? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Portanto, eu concluo esse texto dizendo que a grande solução para os nossos problemas de comunicação em casa é ser cheio do Espírito Santo. Não adianta ser cheio do Espírito Santo para ficar praticando dons, se dentro de casa eu não sou um promotor da alegria, das palavras que edificam e tenho um coração agradecido. Paulo fala que o contrário disso é ser vazio do Espírito Santo. Ser vazio. Então, eu quero falar ainda sobre palavra, para eu partir para o último ponto, dizendo que uma coisa muito prejudicial na família é a comunicação perversa. A comunicação perversa, meu irmão, é aquela que humilha. A comunicação perversa é aquela que ridiculariza, é aquela que expõe,
é aquela que dissimula, que envergonha, que destrói. Eu vou dar uns 2 exemplos. Você sabe que a sua mulher está um pouco acima do peso. E você vai a uma festa com os amigos. E você vai na festa com os amigos, lá estão seus amigos, esposas. Quando você volta da festa, entra no carro com a sua esposa, você vira para ela e diz assim: poxa, mas você viu com que corpinho está a mulher de fulano? A mulher de fulano está com um corpinho, hein? Sabe o que é isso? Comunicação perversa. Sabe, um outro exemplo é você, que teu marido não é muito chegado aos trabalhos de casa. Ele não gosta de pintar a casa, qualquer coisa ele chama alguém para fazer, porque ele não é chegado ao serviço de casa. Aí você vai na casa de um amigo, que já o marido dela é aquele camarada jeitoso, faz tudo dentro de casa. Aí você diz para a amiga na frente do seu marido: você é que é feliz. Você tem um marido tão caprichoso, tão jeitoso. O nome disso é comunicação perversa. O nome disso é comunicação perversa. Sabe o que acontece? É quando você está lá na sua casa e você está recebendo alguns amigos em casa, sua mulher está por perto, você sabe que ela está ouvindo o que você está falando, e aí você conversando com os amigos diz assim: rapaz, minha mãe é que sabia cozinhar. Isso é comunicação perversa. Meus irmãos, o cerne do amor é a admiração. E quando ela desce na escala de valores, a comunicação através de palavras torna-se destrutiva. Então, saiba a hora certa de falar, desenvolva tom agradável, seja claro, seja específico, seja positivo. Comunicação positiva gera comunicação positiva. Eu quero então encerrar falando no último conselho: seja tardio para ceirar. Tardio para ceirar, ele está dizendo que então o primeiro passo para a comunicação na família: lutar, se esforçar para que na sua família haja intimidade com os filhos e a família como um todo, intimidade mental, espiritual, psicológica. O casal, além dessas, a intimidade física. Segundo, pronto para ouvir, seja um ouvinte ativo. Terceiro, seja pronto, seja tardio para falar. Cuidado com os resultados daquilo que seus lábios falam. Quarto e último, tardio para ceirar. Sabe o que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo assim: expresse sentimento de forma adequada. A ira é um sentimento. E nós temos que expressar sentimento de forma adequada. Todos nós temos a necessidade de expressar sentimentos. A maioria não quer guardar sentimento para si. Deve ser tardio para expressar esse sentimento. Sentimentos como a ira, expressados ou canalizados de forma inadequada, pode conduzir ao pecado e às suas consequências. Com a ira vem a mágoa. Com a mágoa vem a separação, vem o distanciamento. E com o distanciamento vem a separação. Então, todo homem deve ser tardio para ceirar. Capacidade de controlar a expressão de sentimentos para promover o crescimento emocional, espiritual e o bem-estar da família. Existem 2 formas perigosas de expressar sentimento. O primeiro, todas as 2 são ruins. O primeiro é quando você
expressa de forma desgovernada. Fala o que vem na cabeça, é pronto para expressar. A segunda é internalizar, é guardar no coração. Expressar de forma desgovernada gera conflito. Expressar de forma desordenada gera contendas, transtornos, inimizade, desunião. E internalizar, não expressar, acaba se tornando fonte de doença para a alma e para o corpo. Tira a paz interior e afeta o relacionamento com Deus e com o próximo. Então, estar tardio para ceirar significa que você nem deve expressar de forma desgovernada, porque isso vai gerar contenda, isso vai gerar conflito, isso vai gerar muitos problemas. Mas se você também internalizar e não expressar, isso vai trazer doença para você. Isso vai trazer doença na sua alma. Isso vai acabar trazendo doença no seu corpo, vai afastar sua comunhão com Deus, vai tirar sua paz interior. Ser tardio para ceirar é expressar os sentimentos de forma adequada. Uma boa comunicação requer autodomínio para expressar qualquer tipo de sentimento. Tanto a precipitação quanto a internalização são evidências da falta do domínio próprio. Quem tem domínio próprio nem internaliza, e quem tem domínio próprio também não se precipita. Mais uma vez, ter uma boa comunicação dentro de casa depende de estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Então, meus irmãos, uma família vencedora, para ser uma família vencedora, tudo aquilo que nós já vimos ontem, para ser uma família vencedora não pode se omitir. Você tem que lutar pela sua família e se colocar aos pés de Jesus pela sua família, mesmo que isso lhe custe caro, como custou aquele homem. Para a sua família ser vencedora, você tem que abandonar o egoísmo, porque o egoísmo, ele é a raiz de nossos problemas relacionais. Numa família, Paulo vai ensinar através lá de Efésios capítulo 5, que assim como Jesus amou sacrificialmente a igreja, nós temos que amar sacrificialmente nossa família. Na família, para ser vencedora, temos que rejeitar os conselhos de morte e firmarmos na palavra de Deus, que são conselhos de vida. Na família, para ser vencedora, Jesus tem que ser o líder da nossa casa, entrar na nossa casa com liberdade de ação. Jesus precisa ter liberdade de colocar para fora da nossa casa tudo que tem que ser colocado. Jesus na nossa família como líder, para nossa família ser um lugar de autoridade espiritual, onde Satanás não tem vez. E família precisa ter liderança de Jesus para que haja milagres na nossa família. Família vencedora, cada um se responsabiliza com o outro, cumpre o seu papel. O marido não fica esperando que a mulher faça, a mulher não fica esperando que o marido faça, os filhos não ficam esperando pelos pais, todos se unem para cumprir a responsabilidade de um com o outro na família, porque isso Jesus não vai fazer. E uma família, para ser vencedora, tem que dar importância à comunicação, se aperfeiçoar cada vez mais na comunicação, porque sem uma boa comunicação, um não vai ser socorro para o outro, um não vai ser suporte para o outro, um não vai ser refúgio para o outro. Se não houver uma boa comunicação, as pessoas não se sentirão valorizadas, porque não serão ouvidas, e quem não é ouvido não se sente valorizado. Tem que ser um ouvinte ativo, que ouve com atenção, que ouve palavras, ouve gestos, ouve sentimentos, ouve com os ouvidos biológicos, ouve com o ouvido do coração. Não pratica dentro de casa uma comunicação julgadora, condenadora. Não predomina nessa casa uma comunicação perversa. Mas todos são tardios para falar. Todos se preocupam com o resultado daquilo que seus lábios dizem. Numa família vencedora, todos são tardios para expressar sentimento. Não se expressa sentimento de forma precipitada,
Mas tem cuidado. Tem cuidado para expressar. Mas tem liberdade de expressar. Que Deus nos abençoe. Porque o maior exemplo de comunicador é o nosso Deus. Ele já falava com o homem ali no jardim, frente a frente. Conversava, procurava. Carta aos Hebreus vai dizer: Deus falou ao pais, aos profetas de muitas maneiras. Deus que se comunica. E hoje Ele nos tem falado ultimamente pelo Seu Filho. O nosso Deus é o Deus da comunicação. A Bíblia de ponta a ponta é um Deus que sabe ouvir. É um Deus que se inclina para ouvir. É um Deus cheio de palavras abençoadas e abençoadoras. E mesmo quando as palavras são palavras de juízos, mas são repletas de amor. O nosso Deus é o Deus que expressa sentimentos para conosco de uma forma tão amorosa, de uma forma tão especial. O nosso Deus não se precipita. Deus é um Deus de amor. Que nessa noite você possa sair daqui convicto que ou você investe na comunicação da sua família, presta bem atenção, ou a sua família não será uma família mais do que vencedora. Eu vou encerrar, vamos ficar em pé, nós vamos recitar juntos uma definição de um rapaz lá de Curitiba. O nome dele é Hernandes, esqueci agora, Rogério Hernandes de Oliveira. Ele tem um material sobre família, e nesse material dele eu encontrei esse texto que nós vamos ler agora. Vamos falar juntos, todos juntos? A comunicação total, construtiva e que ajuda o crescimento do casal é aquela em que ambos conseguem adequadamente ouvir o outro, compreendendo e entendendo, falar com sabedoria e sendo compreendido, e finalmente com liberdade de expressar adequadamente seus sentimentos uns aos outros. Aí inclui também filhos, onde está ali casal, a família como um todo. Amém? Vamos orar. Recline sua cabeça. Por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Eu não acho que Deus te trouxe aqui só para atender o convite do pastor Marcelo, nem de um amigo, nem de um irmão da igreja. Eu acho que Deus te trouxe aqui porque Deus tinha algo aqui para te dizer nessa noite. E eu quero que agora você pense bem aí. O que Deus falou para mim nessa noite, que eu não posso esquecer. A Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é tolo, mas quem ouve e pratica é sábio. E eu sei que Deus quer que essa igreja seja composta de pais, mães e filhos sábios. Eu queria que no seu lugar agora você pensasse em pelo menos uma coisa que Deus falou hoje aqui. Pensa agora aí no seu lugar. De tudo que Deus falou hoje aqui, pensa numa coisa. Ah, Deus falou mais naquele primeiro ponto lá da palestra sobre intimidade. Não, Deus falou muito comigo, foi na questão do ouvir. Não, foi na questão do falar. Foi na questão do expressar sentimentos. Deus falou para mim. Pensou nisso aí? Pensa no seu lugar. No que Deus te falou hoje aqui. Pensa em algo que Deus falou. Vocês estão pensando? Agora eu queria que você perguntasse para Deus, por que Deus te falou isso aqui nessa noite? Eu queria que você orasse a Deus dizendo: Senhor, por que o Senhor me falou isso? Por que isso ficou tanto no meu coração? E aí no seu lugar, peça ajuda do Senhor. Peça a Deus para te ajudar a ser um grande colaborador e construtor para aperfeiçoamento da comunicação na sua família. Peça a Deus para te ajudar a ser um bom ouvinte. Peça a Deus para te ajudar a ser um ouvinte ativo. Peça a Deus para te ajudar a cada vez mais ser tardio para falar e abençoar as pessoas com a sua palavra.
Peça a Deus que o seu falar seja um falar sempre abençoador. Peça a Deus que na sua expressão de sentimentos, você não gere conflitos, não gere discórdia, não gere confusão, mas que a tua expressão de sentimentos seja uma expressão cheia de amor, de compaixão e de graça. Ore a Deus e saia cada um daqui com esse desafio. Se você vem num congresso, mas não sai com desafio, não vale muito o congresso. Você tem que sair daqui naquela porta com um desafio para você e sua família sobre comunicação. Qual o desafio que você vai levar hoje? Fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelas famílias desta igreja. Muito obrigado pelos homens, pelos pais, pelos filhos, meninos, rapazes. Muito obrigado pelas mães, pelas meninas, pelas moças dessa igreja. Muito obrigado por todos os membros dessa igreja que estão aqui nessa noite e ouviram a Tua voz. Ó Deus, completa essa palavra em cada coração. E que, ó Deus, a nossa comunicação seja abençoadora. Que nós sejamos veículos de bênção na nossa família através da comunicação. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Minha casa posso ser o que eu realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado sou por ter meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Esse é o desejo do seu coração? Que você e a sua casa sirvam a Deus? Amém? Queridos, eu tenho para mim que um dos grandes inimigos, uma das grandes dificuldades da comunicação dentro da família, dentro de casa, se chama orgulho. É o orgulho que faz com que eu não ouça
como eu devia ouvir. É o orgulho que faz com que eu fale o que eu não devia falar. É o orgulho que faz com que eu me zangue, fique bravo, emburre, embirre. É o orgulho que não me deixa pedir perdão, dizer: desculpa, foi mal, vamos fazer as pazes, vamos ficar de bem. É o orgulho que não me deixa perdoar e dizer: não há problema, eu te amo, vamos continuar. Então, igreja, a gente tem que pedir a Deus: Senhor, arranca o orgulho do meu coração. E o orgulho, irmãos e irmãs, é igual capim no jardim. Você tem que estar arrancando todo dia, porque você arranca e ele brota outra vez. Eu fui tão abençoado com a palavra do pastor Valdo, pastor, que Deus continue a usá-lo como usou essa noite. Falou tanto ao nosso coração, porque, irmãos, fez um diagnóstico, disse o que está errado, mas fez também uma receita e disse como acertar. Que a gente precisa saber ouvir, saber falar e saber sentir. Que Deus trate esse orgulho, sabe? Porque senão, irmãos, os filhos não vão se entender com os pais não vão se entender com os filhos, os maridos não vão se entender com as esposas, e os irmãos não vão se entender com os irmãos, e a vida vai acabar, e a gente desperdiçou a vida, a gente jogou fora o que poderia ter sido tão bom, por causa do orgulho do nosso coração. Que nessa noite Deus esteja trabalhando no coração de cada um de nós, para que seja uma noite de perdão, de reconciliação, de mudança. Eu não acredito que Deus quer trabalhar primeiro na minha esposa ou nas minhas filhas. Eu acredito que Deus precisa trabalhar primeiro em mim. E também não acho que Deus precisa ou quer trabalhar primeiro nas pessoas da sua casa, não. Eu acho que Deus quer trabalhar primeiro em você. É por aí que Ele vai começar. E se você deixar que Ele comece por aí, vai haver um milagre no seu casamento, na sua casa, no seu relacionamento com seus pais, no seu namoro, na sua vida. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez, pastor Valdo. Os irmãos podem se assentar. Vocês vão cantar de novo? Não, né? Então podem se assentar, desculpa. Queridos, então amanhã, 8 horas, estaremos aqui para a reunião de oração, os 20 dias de oração e jejum pelas famílias, às 9 horas para a escola dominical, às 10 horas teremos o nosso culto, vamos ouvir o pastor Valdo Fonseca, às 19h30, mais uma vez. Eu quero mandar um grande abraço para você, querido internauta, que cultuou a Deus junto conosco, pelo www.ibmatadapraia.org.br. Hoje tivemos o dobro da audiência de ontem, 52 irmãos, em Vitória, Vila Velha, Serra, Belo Horizonte, Cachoeiro de Itapemirim, sintonizados, conectados aí na palavra do Senhor. Que Deus abençoe as suas vidas. Vamos orar? Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, receba a bênção em nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.